Olá, é muito bom estar com você em mais uma edição do CâmaraCast, aquele podcast em que a gente conversa com personalidades da cidade que têm conteúdos bacanas, né, muito interessantes para trazer para nós. Hoje a gente vai falar de uma ciência que permeia muito a nossa vida, o nosso dia a dia. Ninguém está separado dessa ciência, mas ao mesmo tempo, ninguém se lembra muito dela, que é a contabilidade. E olha que todo mundo, incipientemente, de maneira artesanal ou não, faz contabilidade no seu dia a dia. Não é isso, Adail Júnior? É verdade. A gente chama Adail Costa Júnior ou Adail Lima Júnior? Pode ser Adail Costa Júnior, já chamaram de José na faculdade, Adail Costa Júnior, então assim, mas no dia a dia o que acontece mais é Adail Costa Júnior. Adail Costa Júnior, ele é contador, é um contabilista, né, um profissional da área contábil e tributária, né, e estabelecido na cidade de Macaé, é um profissional extremamente experimentado e vem falar com a gente um pouco sobre essa ciência e como ela impacta no nosso dia a dia. Mas eu queria começar perguntando uma coisa assim, eu sei mais ou menos a sua resposta, porque você é filho de um contador muito renomado e isso, obviamente, influenciou a sua escolha. Porque, normalmente, a contabilidade das carreiras não é algo que um menino pensa. O menino pensa, você é médico, você é professor, você é astronauta. Ninguém fala o garotinho ali jogando bola de gude, você é contador. Não, eu vou dizer que eu sempre pensei. É mesmo? Mas, obviamente, por conta de toda a influência da família, né? Sim. A gente tem uma empresa contábil que já tem 56 anos, né? Então, eu tenho muito orgulho disso. Ela veio do meu avô, né? Essa história é muito bacana e passou pelo meu pai. E hoje, quem administra a Adail Costa sou eu, né? Atuando lá com uma equipe com mais de 40 pessoas. Uma equipe muito bacana, muito técnica, muito focada ali e que desenvolve um trabalho muito, muito interessante. E outra coisa que eu gosto sempre de dizer da contabilidade é o seguinte, pouca gente para pensar nisso, mas a contabilidade é uma ciência social. Olha que interessante, né? Ela é uma ciência social, então a gente trabalha com a sociedade. Ela não é tão exata quanto parece, né? Porque todo mundo fala naquilo ali. Não, vamos fazer contabilidade. Você é bom de matemática, vai fazer contabilidade. Você é de exatas, vai lá. Você é de exatas, exatamente. Mas aí, quando entra lá, fala assim, opa, tem matemática? Tem matemática, evidentemente, né? O tempo todo. Mas como a gente tem matemática no dia a dia. Mas a verdade é que a contabilidade é uma ciência social. E eu gosto muito de deixar isso, sempre de estar colocando isso e sempre de deixar isso em voga, justamente porque você tem o conteúdo social dessa ciência, né? O quanto ela impacta na sociedade, o quanto ela impacta as empresas, né? A empresa como uma entidade social. Né? Isso eu acho assim, muito bacana que as pessoas poderiam estar percebendo mais e dar mais valor à contabilidade cada vez mais. Eu falei aqui na abertura que você trabalha com algo que diz respeito a todo mundo, que é a contabilidade. E aí eu usei o seguinte termo, seja de forma artesanal ou elaborada, todo mundo lida com a contabilidade. E é isso, né? Desde aquela senhorinha lá, até que tenha pouco conhecimento teórico, mas quando ela vai fazer a lista da feira, ela está fazendo contabilidade, né, cara? Exatamente. Não, ela está fazendo a contabilidade e ela faz controle de gastos, né? Ela faz o controle do que ela tem de patrimônio. Controle de estoque. Ela controla o estoque. Então, ela estava ali fazendo várias avaliações e vários estudos que aquilo ali já está incutido na cabeça dela, mas que é uma parte já da ciência, obviamente que um pouco artesanal, né? Mas com certeza com conhecimento de vida dela, né? Muitas vezes melhor que muita gente e às vezes até melhor que muitos profissionais, né? Porque a partir dali, né, a gente aprendendo em casa, a gente começa a ter uma visão para o mundo, né? Isso. Você defende a tese, eu vejo alguns profissionais defendendo isso, e alguns educadores também. Você defende a tese de que noções de contabilidade, de gerenciamento financeiro, por exemplo, que estão diretamente ligadas à contabilidade, deveriam ser introduzidas na escola, lá no ensino, já no ensino fundamental?
Eu acho fundamental, não só o ensino fundamental, mas como você começar a trazer para a criança o entendimento de como ela vai sobreviver. Porque a gente é colocado no mundo, né, até os 18 anos, assim, boa parte das famílias que tem ali um pouquinho de recurso, fica com as crianças e elas estudam até o ensino médio, né? E aí quando chega, de repente, naquela hora, fala assim, meu filho, vai lá trabalhar agora e se vira. Né? E ela é colocada no mundo sem saber como é que ela vai lidar com isso. Só que você antes super protegeu, né? Super blindou protegeu, de uma opção de coisa. Ela não entende ali que ela gasta hoje, que o pai dela, a mãe dela tá ali subsidiando, né? Que é aquele custo que ela vai ter. Né? Então, caso do pai e mãe é maravilhoso. Né? Coisa boa, coisa Saudade, boa. Né? Mas assim, quando ela vai para o mundo e vai para a realidade, ela começa a entender e ela vai tendo degraus de desafios no decorrer da vida. Né? Então a gente imagina que primeiro ela sai de casa, ela vai ter o apartamento dela, vai se manter, mas num dado momento ela vai montar a família e como é que o custo vai mudando, né? E aí, quando você tem filho, o custo já é outro. Você tem um companheiro, uma companheira que vai estar trabalhando contigo ali, que vai estar, pode ser que ela esteja trabalhando também efetivamente, tendo recurso ou não. Gerando renda, né? Gerando renda ou não, mas e como é que você vai construir esse patrimônio, né? Isso é diretamente ligado a como é que você acaba fazendo a construção da sua família. Né? Então, você ter esse entendimento de como é que é a sua curva de aprendizado e das suas perspectivas de futuro, uma coisa que é pouco estudada e pouco considerada, às vezes, pela população, é a própria poupança. O próprio guardar, uma própria previdência, o próprio como é que eu vou me resguardar para quando eu chegar numa idade que eu não puder estar mais trabalhando, ou se tiver algum risco de vida, de uma intempérie. Então, assim, essas coisas assim, não é só ter o dinheiro, né? Como é que você faz o uso do dinheiro? Então, você pode pensar, e quando eu for me aposentar? Beleza, então vou começar a guardar dinheiro, né? Mas pode ser que, infelizmente, aconteça algum infortúnio na vida e isso cesse antes, então será que não era bom eu ter tido um seguro, né? Então essa educação financeira para a inteligência financeira e econômica, ela é fundamental. E isso poderia ser ensinado nas escolas, né? Deveria assim, ser ensinado. De forma muito inicialmente incipiente, com noções básicas, né? Do guardar, do poupar, se você quer comprar uma bola ou um brinquedo ou um videogame, por exemplo. Eu tenho um fato concreto na minha casa, que foi o meu filho, no primeiro emprego dele, meu filho mais velho, no primeiro emprego como trainee. Ele juntou grana para comprar um notebook, cara. Foi um negócio muito bacana. Ele fez um plano de comprar um notebook que ele queria, era um negócio inovador na época, né? Eu estou falando de 15, 16 anos atrás, e ele juntou grana. Olha que bacana. E o que foi uma autodeterminação dele, inclusive. Uma autodeterminação dele, o quanto bacana foi essa conquista para ele e para você. Você imagina, né? Meu filho conquistou aquilo ali, né? Então ele já tinha uma noção da parte mais econômica, um pouquinho da educação financeira que você mesmo já conseguiu colocar para ele ali, né? E quanto isso foi bacana nessa conquista. Não, foi legal mesmo. E a própria educação financeira, ela tem um outro conteúdo que quando a gente aprende na escola, principalmente, assim, em cursos, assim, enquanto criança, que ela ajuda a trazer para dentro de casa, né, também uma educação financeira, porque muitas das vezes a própria família não tem educação financeira. Então isso é difícil. Às vezes o pai tem um pouquinho mais de noção em fazer esse tipo de ensinamento para a criança, mas quando ela aprende na escola, ela começa a trazer alguns subsídios, né? A criança que vai lá e lembra daquele negócio, pai, mas vamos guardar um dinheiro aqui, porque de repente para o Natal a gente consegue fazer um negócio, e ele começa a trazer esse tipo de conhecimento. Pode até reeducar a turma, né? Exatamente. Então, quando ele traz esse tipo de conhecimento, ele começa a aprender com o filho. E a troca familiar é sensacional. É legal, é muito bom. A gente estava conversando aqui fora do ar e o Adail estava me falando aqui que tem um negócio que vai acontecer em breve, que vai mexer muito no dia a dia, na rotina do brasileiro. Deve mexer até na própria relação de consumo, né, Adail? Que é a reforma tributária. Está sendo gestada no Congresso Nacional. Fala-se há 40 anos de uma reforma tributária.
e ela nunca saiu do campo do discurso, e parece que agora a coisa vai ter uma evolução, né? Já andou mais aí nos últimos tempos do que andou em 40 anos. O que está por vir por aí e o que a população deve esperar? Bacana. Bem, o que eu posso dizer da reforma tributária hoje? A gente está fazendo uma reforma tributária no Brasil, uma parte da reforma tributária, que é a parte do consumo. Tá? Então, o que quer dizer isso? Que os impostos relativos ao consumo de um bem, de um patrimônio, se eu vou comprar uma caneca, qual é o imposto que está incidido dele aqui? Então, essa parte do consumo é a parte que está sendo analisada. Tá? Então, quais impostos, por exemplo, tem aqui? Tem o PIS, tem o COFINS, para quem presta serviço tem o ISS, para quem está vendendo um produto tem o ICMS, tem a parte da própria industrialização que tem o IPI, né? Então, todos esses tributos que são envolvidos no consumo, eles estão sofrendo uma grande alteração. Né? A gente está passando para um perfil de tributo que é mais comumente utilizado no mundo inteiro, que é o IVA, que é o Imposto sobre o Valor Agregado. Exatamente. Na Europa é muito comum, né? Na Europa é muito comum. É até uma exigência para a gente estar no clube dos países mais desenvolvidos. Né? É um dos fatores de exigência. Né? Os países da OCDE se utilizam do IVA. Para frequentar o camarote. Para começar a tentar frequentar o camarote. Né? É a gente trazer regras similares que acontecem no mundo para dentro do Brasil. E, de fato, o que a gente tem hoje no Brasil de tributos é bastante complexo. Então, essa seria a primeira parte. A gente pegaria todos esses tributos da parte de consumo, transformaria em dois. Um, que é a contribuição sobre bens e serviços, e o outro é o imposto sobre bens e serviços. Qual é a diferença deles? Um vai para o governo federal e o outro vai para o governo estadual e municipal. Então, esses dois impostos ali, eles vão atuar diretamente substituindo esses outros tributos no tributo sobre a venda de um bem ou de um serviço. E aí, desculpa, como é que fica o ICMS nessa história? O ICMS que já foi ICM, né? Já foi ICM, depois ICMS. Como é que ele desaparece? Ele desaparece. Não é de uma hora para outra, tá? A gente vai ter uma transição. Tá? Então, a partir de 2026, a gente vai começar essa transição com alíquotas de teste, do próprio IBS e da CBS, né? Que o conjunto das duas viram o IVA. Tá? Mas vamos lá, é o IBS e o CBS. Então vão estar embutidos dentro o ICMS, o PIS, a COFINS, porque o ICMS é para o Estado. Isso. Então está ali dentro. O ISS é para o município, vai estar ali dentro. O PIS e a COFINS também vão estar ali dentro. Né? Um outro imposto que também vai estar ali e acabou sendo dividido em dois vai ser o IPI, que é o Imposto sobre Industrialização. O que é bacana dizer dele? Ele ficou dividido em dois. Então, a parte que é a parte mais tributária, fiscal, ele está dentro do IBS e do CBS. Agora, ele separou ali e teve um conteúdo bastante bacana que virou imposto seletivo, que a gente está chamando de quê? Imposto do pecado. Vai incidir sobre bens mais, digamos, supérfluos. É isso? Existe às vezes uma discussão sobre o que é supérfluo ou não, mas são normalmente bens que trazem algum tipo de risco à sociedade. Então, por exemplo, se fala de armas, cigarros, bebidas. Existe a pontuação ali de bebidas açucaradas. E aí começa a discussão. Né? Brasil tem que discutir tributo. Então, assim, mas o que é uma bebida açucarada? Mas iogurte a indústria, por exemplo, a indústria do refrigerante não vai achar que isso é uma ação punitiva por causa da questão da discussão nutricional sobre a validade da ingestão de refrigerante ou não? Sim, os caras podem se achar discriminados com isso, não? Pode. A própria indústria do cigarro pode se achar discriminada. Exatamente. Eles vão chiar para chuva. Vão. Mas existe um fator aqui que esse imposto seletivo, ele é um tributo que ele permeia a área extrafiscal.
que significa isso? É mais do que arrecadar impostos. Ele tem uma função de regular socialmente e também de arrecadar para contribuir, por exemplo, você falou do exemplo do cigarro. Com as mazelas que o consumo... Com as mazelas, exatamente. Produz. Então ali, poxa, se aquilo ali está aumentando o custo hospitalar, talvez aquilo ali possa ser revertido para ajudar no custo hospitalar. O SUS tem estudos nesse sentido, inclusive. Exatamente. E aí tem outros fatores, obviamente, que vão ser discutidos ali. Mas hoje, qual o status da reforma tributária? Como é que a gente pode falar isso? Já passou uma emenda constitucional no Senado e no Congresso, Sim. que ele traz o esqueleto desse corpo dessa reforma do consumo. Tá? E agora a gente está entrando num projeto de lei que aí a gente vai começar... Imagina um corpo, né? Então, assim, o esqueleto está pronto. Agora vamos começar a constituir ele. Vamos aos músculos, né? Então, existe um projeto de lei que já foi pela Câmara, está no Senado hoje em análise, que já começa a regulamentar essa reforma tributária. Então, a gente já começa a entrar um pouco mais de detalhes, que... ao que tudo indica, deveria estar pronta, votada e aprovada nesse ano. Vamos ver se isso vai de fato acontecer. Mas acredito que no mais tardar no próximo ano, no início do próximo ano, a gente tem esse projeto de lei regulando. Os setores produtivos, órgãos representantes de entidades patronais, estão participando dessas discussões? Estão participando. Vários setores estão se colocando. Trazendo ali conteúdos importantes, e aí são diversos, tá? Diversas indústrias, a nossa própria indústria do mercado de óleo e gás aqui, que é mais ligada a gente, a Zona Franca de Manaus, e, enfim, diversas indústrias ali, porque de fato existem discussões a serem organizadas, existem debates a serem feitos, da gente entender como sociedade o que a gente vai querer, ou aumentar ou não o tributo, e como é que a gente vai fazer a operação dessa tributação. Eu acho que isso é um conteúdo muito importante dentro da reforma tributária, nessa primeira parte, e que vai se seguir com as próximas partes, que estão por vir. Porque a gente tem, hoje estamos falando do consumo, a gente vai falar do patrimônio no futuro, a gente vai falar tributo sobre a folha de pagamento, né, sobre o emprego e sobre a renda. Eu acredito muito que o patrimônio fique por último, bem provavelmente. Talvez não, e tem sobre o lucro também, né? Então, assim, tem coisas que já são abordadas agora sobre o patrimônio, mas elas vão ser mais tratadas à frente. Então, e ainda trazer também uma discussão, porque assim, quando a gente traz a reforma do consumo, o que acontece? A gente estava falando um pouco antes lá, olha, essa caneca aqui custa R$10. Então, como é que o que vai acontecer com essa caneca aqui? O que vai mudar na prática para o consumidor, né, no dia a dia? Vai acontecer o seguinte, olha, o imposto está todo embutido dentro do R$10 dessa caneca aqui. Então, vamos tirar o imposto dele aqui. Então, ela já não vai ser 10, ela vai virar, vamos botar um exemplo aqui, 8. Né? Então, R$8, beleza. Só que quando você for fazer uma compra lá na lojinha, ali, se você for comprar a caneca, você vai começar a comprar a caneca por R$8 mais os impostos. Sim. Então, na hora, quando você for botar um imposto lá, então vamos botar que seja 30%. 30% de 8, 2,40. 2,40. Vai sair ele por 10,40. 10,40. Aí o consumidor, na hora, quando pegar a caneca, fala assim, pô, mas tu tá me cobrando 10,40. Você fala assim, não, infelizmente não. Eu estou te cobrando R$8. 2,40 é o governo que está cobrando para poder subsidiar todo o custo de máquina e tudo que tem que ser subsidiado pelo governo. Então as pessoas, eu imagino e eu acredito muito de verdade que as pessoas vão começar a tomar consciência do que vale o imposto dela. Que elas vão começar a se preocupar. Quando ela vê discriminado, né? Que ela vai ver ali claramente. Porque tem, às vezes, hoje na nota fiscal, no cupom fiscal, lá dizendo, aqui está estimado em mais ou menos X% e tal, mas isso é um pouco... ainda é um pouco intangível, né? Quando você tem um produto que é 8 e você vai pagar 8 mais 2,40 e isso vai direto para o governo... Assim para os governos, né? Para os governos, né? Para União, Estados e Municípios. Então você vai começar assim, opa, está saindo do meu bolso diretamente aqui. Você acho que começa a ver mais claro, né? E traz a sociedade para essa discussão. Mas aqui vai ser como, por exemplo, na Alemanha ou na Espanha, em que a pessoa vê isso já na etiqueta do produto, na gôndola. Vai constar lá, deve constar, né? Se tudo caminhar conforme está
Está sendo previsto, vai constar lá na etiqueta vai estar lá R$8 mais taxas. Isso. Vai estar constando lá R$8 mais taxas. Sim. Porque você vai ter a real propriedade em muitos casos. Aí é uma questão de discussão técnica ali. Essas taxas elas podem ter algumas variações, e aí você vai saber mais na boca do caixa. Mas em muitos casos você já vai saber na própria etiqueta ali, ó, mais 10%, mais 30% de taxa. Agora, de tributos. Agora, eu fico me perguntando aqui o seguinte, pensando em comunicação, claro, né, que é aquilo que eu gosto e que eu entendo um pouquinho. Esse mecanismo não vai deixar o comerciante um pouco na berlinda? Porque o que eu fico me perguntando aqui? Quando eu entro nessa mesma loja e compro essa caneca por 10, eu hoje não sei quanto incidiu de imposto, não sei quanto ele pagou no custo e não sei quanto ele está botando de margem de lucro. Quando eu passar a ver isso de forma muito clara, uma grandeza dessa eu já vou conseguir estabelecer quanto é de imposto. Se eu considerar que a taxa de imposto não está tão alta em relação ao preço final, eu posso supor que é ele que está lucrando demais. E isso eu começo a mudar a minha visão sobre ele. Porque até o dia de hoje, ou melhor, até essa reforma tributária ser emplacar, ser promulgada e passar a valer, os empresários sempre terão a tese de que recolhem muitos impostos. E por isso não podem... Não, mas a gente paga muito imposto, e o preço não pode ser diferente, tem que ser esse. A partir do momento que o imposto ficar nítido, visível, separado, pode tirar a cortina da frente sobre a taxa de lucro que as empresas praticam. E algumas empresas praticam lucros muitíssimo altos. A gente sabe disso. Isso vai também criar uma inversão nessa relação, né? Então, eu acho que de uma maneira geral pode criar essa inversão, mas eu acho que pode também deixar mais claro no empresário que, assim, a gente está pensando no empresário que, assim, como talvez o cara ali que não seja tão correto na operação, mas assim, eu acho que vai descortinar ao contrário. Sim. Porque assim, fica na dúvida, né? Se o empresário mal, né, e tal, que ele tá ganhando muito dinheiro, né? Ele vai falar assim, opa, não tô ganhando muito dinheiro, não, tá aqui, ó. Tá evidente. Sim, também. Tá muito vai evidente. Ter esse também. E se você for parar para pensar no dia a dia nosso, assim, essas coisas normalmente acontecem com um valor agregado muito alto, né? Quando você vai comprar um carro, será que de fato é lucro ou será que de fato é imposto? Mesmo assim, eles vão tirar um imposto grande ali, você vai ter que começar a ter uma conta maior para se entender. Então, quando você começar a enxergar que no dia a dia você vai comprar uma água, porque o dia a dia é esse, né? Você vai no mercado. Talvez o carro venha se tornar o mais visível dos exemplos, exato, né? Porque vai ter uma monta muito grande. E também porque a gente hoje consegue comparar o preço do carro à vista no mundo todo. E quando você converte, você vê que o carro no Brasil, o carro zero, mesmo popular, é muitíssimo caro. É muitíssimo caro. Muito mais caro que um carro popular do mesmo tipo nos Estados Unidos, por exemplo. Né? Esse vai ficar mais claro. Exatamente. A gente vai ter a questão da tributação, a gente vai ter, obviamente, que em alguns casos a questão do próprio lucro, mas assim, eu acredito muito honestamente que a maior parte das coisas vai acontecer ao contrário, vai desnudar ali que tipo assim, olha, tem lucro, o lucro é justo e é honesto. Eu acho que as empresas... Ninguém abre negócio para não ter lucro. Ninguém abre negócio para não ter lucro, né? Não é uma fundação social. E eu acho isso bacana, porque é uma ferramenta de gerar emprego, uma ferramenta de gerar prosperidade. Então, eu acredito de verdade que a gente vai ter, principalmente no nosso dia a dia, muito mais exemplos vinculados a desnudar daquela face ali o tamanho do tributo do que necessariamente o tamanho do lucro. Né? E ainda vou te dizer mais, mesmo com aquele restante que fica ali, que está dentro do produto, que não está no tributo do consumo, ele ainda tem tributos embutidos. Previdência, os questões tributos sobre da a folha de pagamento, que ele paga sobre o funcionário, o próprio imposto sobre o lucro, porque beleza, ele vai ter um lucro. CSLL, não é isso? CSLL. Imposto de renda e contribuição social. Vai ter ali dentro, porque ele também vai pagar aquilo dali. Isso tudo está embutido no custo do empresário, que nessa parte da reforma ainda não vai nem aparecer. Isso não vai ser tocado por enquanto. Por enquanto não vai ser tocado. Ele tem a previsão de ser tocada, mas ainda não é nesse cenário de agora. Tá?
Outra coisa bastante interessante também que está se discutindo muito é, mas tem empresas no Simples Nacional, como é que isso vai ficar? Vão ter opções de trabalhar na empresa no Simples Nacional, tanto da forma como ele já acontece hoje, quanto da forma de tirar só esses tributos do consumo e calcular, né, como as outras empresas calculam. Então isso tudo está sendo bastante discutido e bastante trabalhado lá no Senado, né? Tem muita discussão. Você acha que no futuro, quando avançarem nas outras fases da reforma e for, por exemplo, para lançar uma lupa sobre a questão do patrimônio, vamos falar do patrimônio um pouco. Hoje já existe uma discussão sobre a tributação de lucros e dividendos. Sim. Existe uma discussão sobre a tributação sobre herança e transmissão de patrimônio legado. Você acha que a reforma vai mexer nisso também? Vai. Ela já até começou a mexer em alguns pontos, principalmente na parte de doação e herança, que já começa a impactar dentro desse tipo de transação, tá? Mas ela vai olhar sim sobre a tributação. E eu acho isso muito importante, muito bacana, porque eu acho que a gente tem que começar a entender o que a gente quer para a sociedade que a gente tem. Isso é importante. Então, assim, olha, será que a gente vai aumentar a tributação sobre o consumo e diminuir sobre o patrimônio? Quem ganha e quem perde com isso? Sabe? Ou não, vamos fazer o contrário, vamos diminuir do consumo, porque as pessoas podem consumir mais, mas elas vão ter menos lucro, então talvez tributar mais sobre o lucro, e aí o próprio empresário, quando for tirar lucro, talvez não seja tão interessante tirar lucro, não. Vou reinvestir aqui. E quando ele reinveste, além do próprio negócio dele ampliar, né? Ele investe, ele vai lá comprar mais uma caneca. Então ele também vai pagar. Vai comprar mais o efeito cascata da máquina e dos produtos, assim, poxa, então a gente precisa começar a pensar sobre isso, né? Isso tem muito a ver com a visão do Estado sobre que sociedade, né? Que tipo de sociedade ela quer formatar, né? Se dá concentração de renda e riqueza, e aí não é uma discussão ideológica, política, longe disso, mas passa por isso. Que sociedade nós queremos? A da concentração de renda e riqueza, do compartilhamento da riqueza via consumo, porque o consumo, eu acredito muito, é uma forma de compartilhamento da riqueza. É uma forma de compartilhamento da riqueza. O consumo é fabuloso. É fabuloso. Ainda assim, eu vou trazer, por exemplo, aqui para apimentar essa conversa. Olha, se eu botar tudo em consumo, será que eu vou resguardar o patrimônio que eu tenho para os meus filhos? Ou até mesmo, não precisa nem ser necessariamente para o seu filho, mas vamos imaginar que eu tenho que guardar dinheiro para um dado momento da vida que eu não vou poder estar trabalhando. Então, isso é uma poupança. Né? Isso pode ser que eu tenha tirado de um lucro de alguma empresa que eu tenho, ou de algum negócio que eu tenho, né? E eu não vou estar consumindo. Até que ponto vale a pena, até onde vai essa curva, né, de tributação que, poxa, o cara está guardando ali para o momento que ele tiver dificuldade. Aí vai tributar em cima disso ainda? Né? Não estou consumindo, estou guardando. Ou então o cara faz como muitos que a gente conhece, né? Não, eu vou comprar 3 ou 4 casinhas e vou botar para alugar. Porque vai me render mais do que me renderia isso numa aplicação. Aí você vai lá, de repente, e arrebenta num tributo sobre o patrimônio. Você arrebenta no tributo do patrimônio, você vai passar, muitas das vezes, ser tributado nesse aluguel. Porque a gente tem que pensar nisso também. Pode ser que na pessoa física seja como lucro, mas se tiver numa pessoa jurídica, por exemplo, se for locação, vai entrar a IBS. Imobiliária, por exemplo, né? Na realidade, porque tem empresas que fazem gestão do próprio patrimônio, né? Então, se ele tem lá 5 casas, ele aluga a partir da empresa dele. Né? Então, ele também vai ter imposto sobre o consumo daquilo ali, né? O IBS e o CBS. Ele também vai tributar. Então, assim, acho que o que é muito importante de deixar aqui de recado sobre a reforma tributária. Primeiro para quem é empresário, tá?
começa a olhar isso com muito carinho. Isso vai afetar muito o seu negócio. Então você pode ter certeza. Qualquer porte que esse empresário tenha. Qualquer porte que você tenha, você vai ter que começar a analisar a reforma tributária, pensar na reforma tributária e entender como é que ela vai impactar o seu negócio. Como é que você vai contratar cliente, como é que você vai vender para o seu cliente, como é que você vai lidar com o seu fornecedor, se ele vai ser do Simples, se não vai ser do Simples, os seus contratos, como é que você vai estar trabalhando com eles, se você vai estar vendendo para o consumidor final, se você vai estar no meio da cadeia. Então, assim, a reforma tributária vai demandar de um estudo tributário enorme. E para a população. Porque para a população é bom entender não só o imposto da caneca, mas a gente vai começar a discutir que sociedade que a gente quer. Isso, para mim, é um convite para a sociedade começar a discutir política pública. Quando sente... Papai que diz muito, né? A parte do corpo que mais dói é o bolso. Então, quando você começa a sentir no bolso e você começa a ver aquilo muito objetivamente, muito claramente, eu acho que a gente tem que começar a também... faz parte de um pouquinho que você falou lá no início, né, da educação, né? E começar a buscar essa educação e começar a entender mais e começar a raciocinar sobre o que a gente quer para a sociedade. Isso acho que é um ponto fundamental. Aqui na nossa região, Adail, a gente tem uma particularidade, vocações de negócios muito específicas ligadas à cadeia do petróleo e gás, que movimentam contratos e faturas e valores realmente expressivos. Como é que você acredita que vai ser isso aqui, nessa cadeia do petróleo e gás, nesse relacionamento das empresas? Vai impactar muito também, você acredita? Acredito que vai ter um impacto bastante grande, tá? E é por isso que eu estava até comentando sobre a importância de você estar olhando, avaliando e planejando, tá? Agora, é importante a gente observar algumas coisas. Por exemplo, você está no meio da cadeia, porque como é que vai mudar essa dinâmica do tributo, tá? Hoje ela está, como eu já estava falando anteriormente, ela está embutida dentro do preço que você paga lá no final, os R$10 da caneca. Hoje, o consumidor final, quando ele for pagar R$10,40, ele vai estar recebendo ali, ele vai estar entendendo que está pagando R$2,40. Mas se eu não sou o consumidor final, eu sou um distribuidor. Está no meio. Estou no meio da cadeia. Então, quando eu sou o distribuidor e vou vender para o cara ainda que é a loja da rua, então eu comprei isso a 5. Né? Eu vou botar mais 30% aqui. Comprou esse distribuidor, aí é uma piada que eu vou fazer, ele comprou da China. Isso aí, pode ser. Pode ser, não impede nada. Provavelmente foi. Então ali ele tem 1,50 do imposto. O exemplo que a gente deu aqui, a gente tinha 2,40. Não é isso? Esse vendedor da loja aqui, se ele tiver fazendo a apuração desse imposto, ele vai pegar, olha, paguei, tem 2,40 da ponta aqui, mas eu tenho crédito que eu comprei de 1,50. Então, o pagamento efetivo dele aqui pro lojista que está vendendo essa caneca é 2,40 menos 1,50. Tá? Dá 90 centavos. Dá 90 centavos. Por quê? Porque ele vem pagando na cadeia. Esse é o valor agregado. Esse é o tal do substituto tributário que fala, esse que retém aqui na ponta? Ele não é... O substituto tributário tem uma diferença ali, porque você tem dois tipos de substituição tributária, o para frente e o para trás, tá? Então, o que é o substituto tributário para trás? Vamos pensar numa cadeia de agronegócio. Então, eu vou comprar alguns itens agropecuários de pequenos sítios e tal. Então, vamos supor leite. Então, a cooperativa de leite ou uma indústria de leite pode ser que ele pague para os cooperados que estão ali. Cooperado nem é o caso, mas assim... Aqueles pequenos produtores de quem ele compra. Ele vai pagar um imposto para ele. Então, ele está substituindo a posição. Ele já recolhe para o cara lá de trás dele. Para trás dele na cadeia. Sim. Ele está pagando para o cara que está produzindo. E a mesma coisa pode acontecer o para frente, que é, vamos supor, o picolé. Então, quando uma fábrica de picolé produz, ela já recolhe o picolé até o cara que vai vender lá na praia. O imposto já está recolhido. Então, ele já avança várias cadeias. Aqui não. Aqui é justamente o valor agregado. Por isso o nome é imposto sobre valor agregado. Então, o que eu agreguei nessa caneca aqui? Bem, eu agreguei de R$5 para R$8. Então, se você pegar esses 30%, esses 90 centavos, sobre o quê? Sobre esses R$3 que eu agreguei, que vai dar justamente quanto? Você já fez a conta, 0,90, 90 centavos. Então, o imposto sobre o valor agregado.
Isso trazendo para o mercado de óleo e gás, o que acontece? Então, temos várias empresas no meio desse processo na indústria. Né? Então, ela vai vender um parafuso para uma empresa de caldeiraria. Né? Então, ela vai vender. Então, a empresa de caldeiraria vai se utilizar desse crédito de imposto. E aí tudo bem. E aí, quando a caldeiraria fizer uma peça, ele vai estar embutindo o custo também dentro dessa peça. E vai vender para uma outra empresa petroleira, por exemplo. Que na hora de vender o seu produto também vai estar embutindo ali. Então, ele vai só fazendo o valor agregado. Né? Então, assim, só que isso, eu estou falando uma forma muito simples, mas é uma coisa que tem que ser observada. É um troço complicado. É bastante complexo. Porque quem dá crédito, quem não dá crédito, que tipo de produto vai ter crédito, quem não vai ter. Então, isso tem que ser muito observado. E é a reforma quem vai especificar todos esses parâmetros? A reforma vai especificar quem pode fazer o quê, como... e quais são as opções que você tem. Pensando também no mercado de óleo e gás, que é uma coisa importante, que está previsto lá, que é o que a gente fala muito... sobre o repetro, né? Que o que é? Quando eu importo um item do exterior para poder fazer o trabalho aqui dentro, né? Que eu não tenho um similar no Brasil, para poder fazer algum tipo de atuação aqui dentro do mercado de óleo e gás, o repetro, né? Você isenta uma broca de perfuração, por exemplo. Você isenta o imposto na entrada dele no Brasil, né? E aí ele vai ser utilizado por um determinado tempo só para aquela operação, depois ele pode voltar ou ser descartado, enfim. Então, isso está sendo considerado dentro do repetro. Perdão, dentro da reforma tributária, né? Não com esse nome, não com essa nomenclatura, mas isso também está sendo considerado. Então, isso é importante. Mas, de uma maneira geral, aí você tem que começar a pensar. Como é que eu vou negociar com o meu fornecedor? Como é que o meu contrato que está lá com a petroleira lá, como é que está o meu imposto lá? Né? Será que ele vai exigir que eu tire o imposto, que eu coloque o imposto, que ele vai querer que eu esteja apurando de que forma? Então... tem um checklist de uma série de coisas que tem que fazer. Olhar contrato com o fornecedor, contrato com o cliente, como é que vai organizar o seu sistema na hora de você emitir sua nota fiscal. Já pensou? Na hora de você comprar um outro item, como é que eu vou parametrizar e botar isso dentro do outro sistema? E um adicional ainda nesse processo todo. Existe esse período de transição, que ele se inicia em 2026, mas ele acaba só em 2032. Nesse período, de 26 a 32, vão existir algumas fases. E nesse período você vai estar trabalhando com o modo antigo, como você falou, ICMS. E até alguns ajustes, né? Tipo, vamos voltar porque não deu certo, não. É o tempo de lixar uma pontinha ali. Exatamente. Então, assim, mas nesse período você vai estar trabalhando tanto com o IVA, quanto, como você lembrou bem, o ICMS e o ISS. Olha que loucura, você vai estar trabalhando com 2 regimes tributários. Cara, que doideira. Juntos ao mesmo tempo. Já é difícil assimilar um. Exatamente, porque a gente já tem essa loucura que a gente já tem com o ICMS e ISS. Agora a gente vai trazer outra. Depois de 32 sai. Agora, toda reforma, pelo menos tem sido assim nos últimos anos, toda reforma visa, entre outras coisas, facilitar processos. E facilitar processos implica, necessariamente, em você diminuir, né, eliminar etapas, tornar mais simples. Essa reforma tributária pode ser simplificadora, tirando hoje do horizonte dos procedimentos, quais etapas que hoje existem que vão deixar de existir? Isso é uma pergunta assim, muito bacana de você fazer, porque dentro desse processo, uma das grandes vantagens dela ali, um dos grandes benefícios é, primeiro, trazer transparência. Como o imposto vai estar do lado de fora da nota ali, você já vai começar a ficar mais transparente. Não vai eliminar a figura do contador, não, né? Não. O contador vai ter muito trabalho e eu acho que vai valorizar o contador porque ele vai ser mais estratégico. Né? É na avaliação de custo, nas orientações, nas indicações. Eu entendo que o contador, como profissional de fato, para a contabilidade, ele vai trazer um agregado muito grande. Os bons profissionais vão ser muito valorizados, você pode ter certeza. E nesse sentido, o que vai acontecer nessa transparência toda? Hoje, como é que funciona essa tributação do ICMS que você citou e do ISS? A gente tem uma regulamentação do ISS que dão parâmetros para cada município fazer sua legislação. Mas cada município tem uma legislação.
Já parou para pensar nisso? Que nós temos 5 mil municípios? Você tem códigos tributários, um para cada cidadezinha, né? 5.700 e tantos. Exatamente. Já tive vários casos aqui engraçados, enfim, de ligar para o município e falar assim, me manda o código tributário. O cara fala, tem que ver onde é que eu vou achar isso aqui, porque a cidade é muito pequena. E tem, sabe? Tem. E era um serviço que precisava ser prestado lá, enfim. Aí você imagina uma indústria de São Paulo que está acostumada a lidar, por exemplo, com uma grande distribuidora ou vendendo para a ponta na cidade de São Paulo, que tem um código que eu presumo seja um código moderno, em função até da grandiosidade comercial da cidade, e se vê, de repente, tendo que vender para uma cidade do interior do Piauí. Exatamente. Onde tem um código tributário, às vezes, que está parado nos anos 70, vamos supor. Exatamente. Isso é uma coisa que doideira. interessante. Isso é uma coisa interessante. Do ISS é muito do serviço local. Tá? Então, normalmente, hoje, como é que funciona? Eu vou prestar o serviço aqui, então eu vou pagar o ISS aqui. Né? No destino. Lá no local. No local do serviço prestado. Isso. Né? A reforma tributária sai da origem à tributação e vai para o destino. Como é que isso acontece? Onde é que o cara que está comprando mora? Ele mora mora lá em Fortaleza. Então, por mais que você esteja vendendo aqui, pode ser que você vai ter que pagar o imposto em Fortaleza. Recolher para lá. Você vai recolher para lá. Vai ser um recolhimento geral, mas depois a destinação dentro lá da tributação vai ter que ir para Fortaleza. Né? E aí, voltando aqui um pouquinho, né, o que vai simplificar nesse sentido, né, a gente pode complementar que os estados, cada estado também tem o seu regulamento de ICMS, os seus benefícios. E aí é onde a gente fala da guerra fiscal. Então é basicamente quase que um brigando contra o outro ali, onde é que vai ficar a arrecadação. Com essa virada de chave, isso muda um pouco, porque vai ser um regulamento para o Brasil inteiro. Então olha só a diferença de 27 regulamentos de ICMS em cada estado, como é que eu vou regular, como é que eu vendo do estado do Rio para o estado de São Paulo, que vende para outro estado, que vende para um, que vende para o outro, para passar a ter uma regra só. Mas isso vai conseguir conter, por exemplo, a guerra fiscal, em que um estado limítrofe com outro aqui reduz o ICMS para atrair empresas? Ele não vai poder mais fazer essa guerra fiscal, porque a regra vai estar toda embutida dentro do governo federal. Mas ele ainda continua podendo fixar um ICMS menor, um imposto estadual menor. Ele tem dentro da alíquota uma margem de manobra ali da alíquota de referência. Então a lei federal... Mas ele não pode mudar a legislação para poder beneficiar ele. Ele pode até articular na alíquota, mas ele não pode, por exemplo, virar na legislação e dizer assim, olha, vem para cá que eu vou te dar um crédito de imposto. Ele não pode Ele não vai poder fazer isso. E hoje isso acontece. Então a reforma tributária vai estabelecer um parâmetro médio de alíquota para todo o país. Alíquotas estaduais. Ele vai existir, tanto da estadual quanto a municipal, ela vai ter uma alíquota que eles chamam de alíquota de referência. Sim. O estado pode até circular dentro daquela alíquota, o município pode até circular dentro daquela alíquota ali, mas ela tem, digamos assim, entre aspas somente, tá? A ferramenta da alíquota. Tá? Mas ao ponto que ela reduz a alíquota, ela tudo bem que ela pode até estimular o consumo, muitas das vezes, será que ela estimula as empresas irem para lá? Porque a alíquota é do destino. Então eu posso estar aqui em São Paulo, estou aqui no Rio de Janeiro, eu estou produzindo, vamos voltar ao exemplo da caneca, estou produzindo a caneca. O imposto vai para onde se você mora em São Paulo e eu estou vendendo sua caneca para São Paulo? O imposto vai para São Paulo. Então adianta eu no Rio de Janeiro reduzir para a empresa vir para cá? Não, porque o imposto vai para onde o cara compra. Ou seja, quem quiser atrair empresa vai ter que flexibilizar instalação, cessão de espaço, concessão de direito de uso de área. E aí você tocou num ponto assim... Criação de condomínios industriais, como a Zona Especial de Negócio aqui em Rio das Ostras. Perfeito, você tocou num ponto assim de extrema importância. Os municípios e os estados vão ter que começar a observar como é que eu posso melhorar meu ambiente de negócio para atrair as empresas. Não necessariamente com alíquotas, porque a alíquota do imposto não vai ser o imposto que ele vai pagar ali, é para quem compra. Né? Então, mas convém ainda eu continuar trazendo empresas para cá? Olha, se você parar para pensar que ele vai gerar emprego e vai gerar inclusive outros tributos, né? Por exemplo, vai pagar o IPTU, que não é sobre o consumo, mas é sobre o patrimônio, vai estar pagando IPTU, vai estar
gerando emprego, construindo mais casas, enfim, né? Só que você não vai ter o artifício muito da guerra tributária. Você vai entrar no artifício de que como é que eu melhoro o meu ambiente de negócio? Qual a estrutura que eu tenho nesse município? Ou seja, você volta a ter um olhar social. Você volta a ter um olhar social. Será que a empresa quer se instalar, que tem um valor agregado bom? Então, assim, vamos supor que eu sou uma empresa de tecnologia. Onde é que eu vou me instalar? Onde eu vou ter mão de obra. Será que eu vou ter uma mão de obra local naquela região ali bacana para poder me atender? Bem, para poder atender, então o município tem que pensar assim, então, tem que ter boas escolas, tem que ter boa qualidade de vida para o pessoal. Pelo menos um parque universitário capacitado, né, para poder vir trazer, né, e porque isso também se retroalimenta. A partir do momento que o imposto é pago na ponta final para quem consome, então o que é interessante? Você também ter mais gente, e de preferência que tem um poder aquisitivo melhor. Né? Então, cada vez mais gente também você vai atrair mais arrecadação, seja produzido em qualquer lugar do Brasil. E aí vai ser curioso pelo seguinte, você pega, vou voltar ao exemplo de São Paulo, porque tem 25 milhões de habitantes, é uma cidade monstruosamente grande. A grande São Paulo ali. Eu fico imaginando a capital paulista, basicamente, que já é sozinha muito grande, quando junta com o seu entorno, fica então uma monstruosidade. Mas eu fico pensando o seguinte, a arrecadação que São Paulo vai passar a ter só por causa do consumidor residente em São Paulo. Perfeito. Isso vai ser uma loucura. Vai entrar a arrecadação de ISS sem que a Prefeitura de São Paulo faça absolutamente nada, só pelo fato das pessoas estarem ali. Isso é maravilhoso. É maravilhoso. E aí volta no social. Sim. Porque assim, olha, estou arrecadando muito. Por quê? Porque tem muita gente aqui, o ticket alto, né? De valor médio de aquisição deles lá, de salário é muito maior e tudo mais. Mas eu vou estar fazendo o que com esse dinheiro que eu estou recebendo? Será que eu vou estar melhorando a mobilidade urbana ou vou deixar o pessoal ir embora para as outras cidades para ter uma melhor qualidade de vida? Então vou ter que começar a resolver problema ali, né? Porque senão é melhor sair. Ainda mais hoje em dia que eu tenho home office, tenho online. E que as cidades em volta viram dormitórios, né? Dormitórios, né? E talvez seja interessante para a empresa não botar a empresa dele lá em São Paulo especificamente, porque fica inviável, a mobilidade é inviável. Né? Eu tenho cliente em São Paulo, por exemplo, que tem mais de 30 funcionários e fica 2 pessoas no escritório. Já tem um que está morando no interior, outro que está morando a turma mora ali em Atibaia, Arujá, que é tudo uma horinha. Até mais longe. Até mais longe. Eu vi caso aqui, até de uma pessoa que trabalhou com a gente no escritório há muito tempo, que ela foi para esse cliente, para uma empresa lá parceira, que ela mora a 4 horas. Nossa, velho. Então... Deve morar em Ribeirão Preto, né? Bem lá não, até pro lado de cá. Mas, enfim, é uma coisa que ela já começa a pensar assim, bem, se eu não preciso ir lá todo dia, eu vou precisar ir uma vez na semana ou uma vez no mês, né? Vai dependendo do regime, né? Meu trabalho dá para fazer todo online. Então eu já não preciso viver naquela loucura da mobilidade urbana de São Paulo. Tá doido, aquilo lá, eu morei lá, rapaz, aquilo é muito doido. Então você conhece, você sabe muito bem. Eu faço pós lá, então... 15 dias tem que estar lá. Então eu sei que da rodoviária até onde eu vou, ou da rodoviária, do aeroporto, do aeroporto ainda é mais perto. Quando eu vou de ônibus, que eu gosto de dormir, eu levo 1 hora para poder um trajeto pequeno, de 15 quilômetros. Às vezes, quando eu chego no aeroporto, é meia hora, um trajeto menor ainda. Então, assim, mobilidade é caótica, né? Caótica, é brabo. Deve ter muita gente perguntando agora, assistindo a gente, perguntando o seguinte, bom, você está falando da caneca, você está falando do pacote de biscoito, né? Mas e as compras pela internet? Esse verdadeiro mercado persa que a gente tem hoje aí. A gente, inclusive, teve aquela discussão que foi bem acalorada, que foi usada, inclusive, no debate político, que é a questão da taxação das blusinhas. Né? Dos importados. Dos importados, da Shein e de Alibaba, AliExpress e tal. Como é que vai ficar esse negócio aí com a reforma tributária? Então, o que vier de importação, você vai ter a tributação do que vai ser importado. Tá? Então, se eu tenho uma loja aqui, vamos pensar na loja normal, tá? Eu tenho uma loja normal aqui, estou fazendo uma importação de algum item, algum produto, então, na hora quando eu nacionalizo esse produto, eu pago a tributação. Isso. E por isso que foi politizado, mas
a lógica segue no seguinte caminho. Por que se alguém comprar direto de um site lá da China não vai pagar o imposto? E o cara que está trabalhando Eu sou aqui... a favor que pague. Eu também. Eu compro, principalmente eletrônico, eu compro muito pela internet. E eu sou a favor que pague imposto. Exatamente. Eu sou a favor. E isso é uma distinção do que vende importado. Agora, também a gente tem que pensar no seguinte... Existe o marketplace daqui, né? E os próprios marketplaces internacionais estão vindo para cá e estão vendendo produtos nacionais também, não só importados. Exemplo disso foi o Mercado Livre, que montou um centro de logística espetacularmente enorme no Brasil. Então já anunciaram ampliação. Se eu não me engano, são mais 11 centros logísticos para o ano de 2025. Né? Mas, enfim, o que acontece? Inclusive para ter itens... não só de marketplace, mas já ter itens no estoque já aguardando a venda. Isso. Mas o que acontece com isso tudo? O marketplace, ele só não estou falando da importação especificamente, tá? Mas o marketplace é só o local onde se faz a negociação. Ele é a feira, ele não é o feirante. Exato. Isso é legal. O feirante vai estar pagando imposto. Ele é o vitrine digital. Ele é o vitrine digital, exatamente. Então, o que acontece com isso daí? Existem discussões até de como é que vai ser a tributação, porque dentro da reforma tributária, a Receita Federal, o Ministério da Fazenda já tem colocado bastante isso, e aí é bom para o empresário estar atento nisso. O que acontece? Um dispositivo que o governo federal vai introduzir é o split payment. Né? O nome é em inglês, né? Às vezes a gente dificulta, mas o que é? É a divisão dos pagamentos. Então, como a gente já sabe que tem 30% aqui do imposto para pagar, o que vai acontecer? O governo federal vai receber a parte que lhe cabe. Então, o split payment é a divisão do pagamento. Então, na hora que ele pagar o 10,40, já vai estar o valor do imposto aqui, do produto para o empresário, e o valor do tributo vai estar diretamente ligado para o governo. Ora, se eu estou no Mercado Livre, que é o exemplo que você deu aqui, quem passa o cartão é o Mercado Livre, não é o feirante. Isso. Né? Então, isso tudo está sendo estudado. Então, será que ele vai reter? Como é que vai ser? Eu acho que para o próprio... Já tenho até escutado já nas discussões que a gente tem feito, que os marketplaces, né, as empresas que fazem como Mercado Livre, tem algumas delas interesse em fazer uma retenção ali do imposto, justamente porque já vai estar ali dentro do processo. Né? Mas como é que vai ser isso? Né? O próprio split payment, né? Quem é que vai fazer esse processo de divisão? Vai ser as empresas e instituições financeiras? Será que isso vai funcionar o tempo todo? Né? Será que se o sistema cai, como é que vai funcionar essa dinâmica? Né? Então, assim, a gente tem cobrado até, conversado em algumas... como eu te falei, eu sou membro do comitê, eu sou membro do grupo de trabalho da Rede Nacional de Contabilidade para a área tributária, né? E eu estou coordenando o grupo de trabalho para a reforma tributária. Então, às vezes, a gente tem a oportunidade de fazer algumas discussões mais intensas ali com órgãos. Então, a gente tem questionado, às vezes, a Receita Federal, né? Me mostra esse sistema aí, como é que vai ser. Eles estão ainda, né, trabalhando em cima dele, estão apontando até esses próprios ajustes que vão ter na própria legislação, né, segurando ali um pouco. Você falou, inclusive, aqui fora do ar, que nesse grupo de trabalho, vocês realizam lives onde discutem essas questões e tentam esmiuçar um pouco essa ciência. Essas lives acontecem em que canal? É possível ser assistido por onde? Quais dias? Na Rede Nacional de Contabilidade, vai estar no Instagram, vai estar no YouTube, vai estar... Rede Nacional de Contabilidade. Vai procurando estar no lá... LinkedIn, Rede Nacional de Contabilidade. Rede é RNC. Rede Nacional de Contabilidade é RNC. Certo. Então, a gente está no YouTube... sempre às terças-feiras, no final do... Perdão, às terças-feiras de 2 em 2 semanas. Então, na próxima semana, terça-feira, no final ali, às 17h30, a gente faz uma live trazendo assuntos da reforma tributária. Tipo, terça sim, terça não, terça né? Sim, terça não. Porque também quem estiver interessado pode entrar em contato com a Rede Nacional de Contabilidade, a gente faz um intercalamento disso daí. Essa semana a gente soltou o boletim. A gente sempre solta um boletim, uma newsletter, né, com informações gerais também, trazendo as novidades sobre a reforma tributária. E, intercalando com isso, a live, né, da reforma tributária, que é a Rede Nacional a reforma tributária na Rede Nacional de Contabilidade, que já vai ser na próxima terça-feira, às 17h30. Só procurar no YouTube, no LinkedIn ou no Instagram. Tá?
Rede Nacional de Contabilidade, né? Eu e o professor Paulo Henrique Pegas, que é um estudioso da área tributária, professor renomado, dá aula em São Paulo, dá aula no Rio de Janeiro, em vários institutos, é conselheiro do Conselho de Contabilidade. A gente bate um papo ali justamente trazendo assuntos da reforma tributária. Legal. Mantém atualizado, a gente acompanha, enfim, é bastante bacana. Legal. Uma coisa que a gente está se encaminhando para o fim, mas isso é um papo que você vê, né? Contabilidade. Como a contabilidade fala muito para a gente da importância de ter essas informações. Uma coisa que o governo e os entusiastas da reforma tributária colocaram como sendo uma grande novidade, uma novidade positiva, seria o cashback. E aí, ela foi apresentada como um benefício. Você vai pegar parte do seu imposto de volta. Isso vai acontecer realmente? Vai ser como diz? Ou tem um pouco de marketing na venda do advento do cashback? O advento do cashback foi realmente, assim, principalmente no início da proposta, foi de fato uma ideia muito, muito, muito bacana. Tá? E ela ainda é bastante interessante. Você falou da Rede Nacional de Contabilidade, a live anterior foi a gente falando de cashback. Olha aí. Né? Então era reforma tributária, a gente falando dos detalhes da cashback. Né? Então se você procurar lá na semana passada, vai ver lá no YouTube. O que aconteceu com o cashback? Como é que funciona o dispositivo? Né? Então, como a gente tem esse percentual do imposto aqui que a gente já está destacado, quem tiver uma determinada renda per capita na família, né, que tiver no CAD único do governo, vai ter direito ao retorno desse cashback, ou seja, do que ele gastou. Então, se ele pagou lá esse 30% aqui, esse 2,40% que a gente fez a conta, ele vai ter uma parte disso em retorno. É em espécie? Não, na realidade vai ser como se fosse uma conta do governo. Tá. É como se fosse uma conta corrente. Tá? Isso foi um pouco desidratado. Porque a ideia geral era o seguinte: olha, vamos tributar tudo. Tudo. Qualquer coisa que eu comprar vai ser tributado. Aí começa a discussão. Olha, mas determinado nicho de negócio não pode ser todo tributado. Vamos fazer uma redução aqui de 60%. Aí começou o lobby. Aí né? começa Teve o lobby. lobby. E aí você pensa o seguinte: cesta básica. Que é um dos principais itens de consumo dessa população. Né? Então, a cesta básica principal ali, e aí uma das grandes discussões que ficou no noticiário é a própria carne. Né? Então, a cesta básica ficou ali no meio dessa discussão. Então, ela foi zerada. Né? Alguns outros itens estão com uma taxa reduzida, mas ela foi zerada em boa parte. Né? Então, com essa boa parte zerada, se ela está zerada, não tem imposto para retornar. Lógico. Entende? Então, assim, por isso que ela acaba um pouco sendo desidratada. Você vai ter itens, evidentemente, que você vai poder recuperar, né? E outros itens que não. Eu sou muito a favor, né? Entendo que não vai acontecer, mas que fosse um tributo para todos os tipos de produtos e itens, que eles estivessem todos no mesmo patamar ou muito próximo disso. É óbvio que existem algumas exceções, alguns critérios e alguns detalhes que a gente pode e deve pensar e raciocinar sobre o assunto, mas que eles estivessem todos no mesmo patamar e, obviamente, você começar a regular quem vai pagar mais ou menos imposto através do cashback. Que ele fosse até mais extenso, que não ficasse só quem tivesse no CAD único, com uma média ali de R$700 por pessoa, né? Da família, né? Que ele pudesse até ser progressivo. Olha, quem tem até R$700 aqui, porque vamos combinar, o cara que recebe por pessoa na família mais ou menos R$700 e o outro que recebe 900, né? Tão distantes, não né? tão distante. A gente sabe em relação ao poder de compra, a dificuldade hoje do brasileiro, com certeza. Né? Então vamos fazer, de repente, bota a tributação e aí, de fato, né? Quem tem recurso vai pagar mais imposto. Né? E talvez você faça um escalonamento ali, suaviza um pouco, né? essa transição ali. Mas entendo que não vai acontecer. Isso não é pauta. Pode ser até que algum congressista, algum senador coloque isso, mas eu entendo que isso não vai seguir por aí. Mas de fato vai ter o cashback. Essa pessoa que vai ser elegível ao cashback vai ter como se fosse uma conta corrente no governo, uma conta corrente com a Receita Federal.
né, que ele vai estar sendo creditado ali, o que ele for fazendo a aquisição dali, aquele imposto vai sendo creditado ali. Mas tira a cesta básica, tira alguns itens mais essenciais ou menos essenciais, que vai ter uma redução também. Aquilo vai, o gás, por exemplo, você vai ter uma boa restituição daquele tributo. Então, você vai entrando de volta esse valor gasto dentro do imposto sobre o consumo. E depois ele vai usar aquilo como? Ele vai poder se utilizar fazendo outras aquisições. Tá. Ele vai poder virar a moeda corrente na mão dele. Exatamente. Para fechar, eu queria perguntar uma coisa aqui pro Adail, que é do tempo quando ele era garoto. Porque ele é um jovem, ele é um jovem. Então, tem uma proposta que já teve muitos defensores no Brasil, ali por volta dos anos 80, e entrou pelos anos 90. Ela, inclusive, foi mote de campanha da campanha de 1989, a primeira eleição direta pós redemocratização, que foi a proposta do imposto único. Teve um deputado que foi um grande entusiasta, acho que chamava Flávio Rocha, se eu não estou enganado, e muita gente defendia o imposto único, que era um único imposto, uma alíquota única para todo mundo, igual, linear. E eu acho que a CPMF também foi um flerte, eu acho que foi um laboratório nesse momento. Por que o imposto único não pegou como proposta, como ideia? É justamente assim, o imposto único, ele puro e simples, né? Qualquer operação for tributar, ele acaba tendo um efeito cumulativo, ele acaba acumulando aquele imposto ali. Então, o que eu quero dizer com isso? Eu não vou, toda vez que eu for vender essa caneca, eu vou estar cobrando imposto dela, na cadeia produtiva em cima dela toda. De novo. Quantas vezes eu me empurrar para frente, ela paga imposto. E ela vai, aquilo ali vai guardando esse tributo. Será que isso de fato é justo? Né? Em todas as operações eu estar guardando esse tributo, estar guardando esse imposto, né? Os defensores, diziam que com o imposto único você taxaria linearmente pobres e ricos. Então, exatamente. É um próprio fator, mas assim, será que de repente é justo? Faz parte da discussão que a gente estava falando um pouco antes aqui da sociedade. Será que é justo isso de fato? Né? A gente não ter uma progressividade de impostos. Né? Quando eu vou falar de imposto de renda na pessoa física, a gente tem uma progressividade. Claro. Um determinado taxa limite. De isenção. Você pode discutir se isso é justo, quanto justo é no sentido de estou pagando muito, estou pagando pouco, mas existe uma progressividade, né? E ali, quem tem um recurso menor, que ganha menos, em tese está sendo tributado menos. Né? Então, talvez seja uma justiça social feita, talvez não da melhor forma, mas de alguma forma. E aí você está jogando isso tudo para dentro. Você imagina o imposto único, você citou o exemplo do CPMF, né? Toda operação que você faz com dinheiro, você tinha uma arrecadação daquilo ali. Então, você arrecadou comprando o item e você vai acumulando aquela arrecadação. Será que isso é justo? Porque o pobre vai pagar igual o rico. Né? Não vai ter uma progressividade, vai estar acumulado aquilo dali. Então, eu entendo que esse imposto único, talvez ele seja uma boa engenharia para facilitar o tipo de cobrança, mas talvez não seja tão bom para uma engenharia social. Eu não sei se a sociedade estaria satisfeita com o pobre e com o rico pagando o mesmo imposto. Será que isso é tão justo assim? Por menor que fosse a alíquota, ela seria igual, né? Seria igual. Ela sempre seria igual. Por isso que a ideia do cashback ela é uma ideia bacana e ela foi um pouco desidratada no meio do caminho, mas é uma ideia interessante. Porque você faz uma alíquota igual para todo mundo. Mas aquele que não tem condição ou que tem menor condição aquisitiva... Pode pegar um pouco de volta. Pode pegar um pouco de volta. Olha aí um pouquinho da justiça tributária e social retornando para dentro desse processo. Adail, quem quiser te conhecer mais, conhecer teu trabalho como consultor, obviamente, e quando você chama a atenção dos empresários para que prestem atenção no que vem por aí com a reforma tributária, é óbvio que isso é uma sinalização de que o empresariado, as entidades de classe empresariais devem se cercar de profissionais capacitados para estar orientando toda essa massa de empreendedores para ficarem atentos e já irem se adaptando agora a essa coisa que você falou toda da rotina que vai ser toda alterada, virada de ponta cabeça. Verdade.
Quem quiser conhecer e conhecer mais esse conteúdo que você gerencia sobre a reforma tributária, pode te encontrar onde, por quais canais, qual número, em qual capítulo da novela? Vamos lá. Adail Costa Assessoria Contábil. Então, o site é adailcosta.com. Sim. Simples Facinho. Assim. Facinho. Nas redes sociais também, no Instagram, no LinkedIn, você vai encontrar a gente no Adail Costa. Você pode procurar no LinkedIn, no Instagram. A gente vai começar a ativar agora o próprio YouTube também da Adail Costa. Sim. Você pode procurar a gente que a gente vai estar lá. No telefone também, aqui em Macaé, 22 2105 0250, o telefone nosso lá, da Adail Costa, que você pode, inclusive, botar lá no seu contato lá e entrar em contato com a gente pelo WhatsApp, que a gente tem toda uma sistemática lá que vai poder atender você. Legal. Então, é multicanal, é omnichannel. Você pode encontrar a gente em qualquer lugar, pode botar Adail Costa lá que você vai encontrar. É isso aí, gente. Procure informação porque vem uma mudança aí que promete ser um reboliço nos procedimentos contábeis, tributários, enfim, mas que no final das contas isso resulte em melhoria da qualidade de vida e dos indicadores sociais desse país que é desigual por natureza, é desigual desde a sua formação enquanto nação, e corrigir a desigualdade de alguma forma é fundamental, e a justiça tributária tenta fazer um pouco isso, né? A justiça tributária tenta fazer um pouco isso. O que eu digo também é o seguinte, assim, a gente tem que buscar sempre o que é mais equilibrado. Eu entendo que é uma boa proposta, mas ela vai ser obviamente discutida. A gente também tem que entender que existem regras no jogo. Vai ter um cabo de guerra aí. Vai ter um cabo de guerra. Vai estar lá no Congresso, existem políticos, né? Está no Senado hoje o projeto de lei, justamente para fazer esse tipo de regulamentação. É uma fase de bastante discussão, e esse cabo de guerra, que faz parte do jogo político e social, ele vai fazer parte. Mas, obviamente, que a gente tem que buscar mecanismos que a gente busque o maior e o melhor equilíbrio possível tributário e a melhor e maior justiça tributária que trouxer para a gente produzir emprego, para a gente produzir qualidade de vida para toda a sociedade. É isso aí. Procurem Adail Costa nas redes sociais e no YouTube, e também no site www.adailcosta.com. Não tem BR, não tem .com. Daí eu queria agradecer muito a tua presença aqui no CâmaraCast para a gente falar dessa ciência tão importante, né, que passa despercebido por muita gente. Sucesso, e vai ensinando cada vez mais para todo mundo, que disso aí vai resultar coisa boa. Estamos aqui, estamos à disposição. Se precisar chamar a gente para a gente discutir, que com certeza sobre a reforma tributária vamos precisar falar mais. A gente vai ter que falar mais. Vai ter que falar mais. E aí, você tem meus contatos, a gente pode conversar quantas vezes você quiser. Com certeza. Valeu, muito obrigado. Gente, olha, obrigado pela sua audiência, obrigado por estar com a gente. Eu peço mais uma vez, como sempre, compartilhe esse podcast. Se você não é assinante da TV Câmara, assine o nosso canal, porque assim o YouTube faz chegar para mais e mais pessoas conteúdos tão valiosos como esse, tá bom? Temos um encontro marcado na próxima edição do CâmaraCast. Um forte abraço e até lá!